O silêncio é quebrado por disparos de tiros. Os soldados correm, como uma manada de antílopes fugindo das presas de uma leoa, como em uma corrida de 100 metros rasos. Esses soldados disputam um prêmio: sobreviver. Essas cenas foram filmadas no pacífico subúrbio do leste de Dunkerque em 2016. Porém, o diretor Christopher Nolan fez com que isso se tornasse isso. Nas palavras de Mark Cousins, o cinema é a arte da empatia, a arte de nos fazer sentir a tensão de uma guerra, a tristeza da perda, a alegria da vitória. Em 28 de dezembro de 1895, nesse prédio na Boulevard des Capucines, em Paris, os Lumière projetaram esse filme. As pessoas se assustaram. A imagem de um trem chegando na estação foi filmada de tal forma que a locomotiva vinha vindo de longe e enchia a tela como se fosse dar de cara com a plateia. O público levou um susto de tão real que a locomotiva parecia. É meio risível hoje em dia, eu sei, mas veja isso. A experiência do cinema se assemelha ao universo de possibilidades que o personagem Rick, da série Rick e Morty, tem. A possibilidade de escapar de uma realidade e se colocar em outra. É como num sonho, um sonho que joga com as nossas angústias, desejos, medos e amores. Mas o que diferencia imagens como essa dessa? Seria pelo movimento? Talvez, se tomássemos como verdade aquilo que apenas é uma ilusão. Afinal, o que vemos são apenas imagens alinhadas em sequência que, por uma falha do nosso olho em reter uma imagem durante uma fração de segundo, nos dá uma sensação de movimento. Uma não tão diferente da que temos ao ver uma paisagem romântica de Joseph and My Lord William Turner. Seriam as histórias, mas o que há de novo na narrativa de um garoto sem pai, concebido pela força, cujo destino era trazer o equilíbrio para o universo? Ou no drama de um jovem príncipe que tem sua vida e posição ameaçadas quando seu tio mata seu pai e assume o trono? Não, essas histórias já foram contadas. Elas compartilham em comum a noção de jornada do herói ou do monomito. A ideia, segundo Joseph Campbell, de que todas as histórias já foram contadas e recontadas. Mas se não é pela estética e nem pela narrativa, o que torna o cinema uma arte diferenciada de todas as demais? Vejamos essa obra do pintor espanhol Diego Velázquez. Embora aqui se possa fazer uma infinidade de análises, vamos nos ater ao tema, o processo de criação e o valor da arte. Las Meninas é o trabalho intimista de um homem que traduz seu mundo em formas de telas. Agora vejam isso. Isso é um set de filmagem em 2017. Existem muitas pessoas envolvidas no processo. É quase como que uma linha de produção, em que o diretor é somente a ponta dessa esteira. Chaplin foi profético nessa cena. Ele não só fala sobre como o mundo industrializado se organiza, mas como o próprio cinema iria se tornar. O cinema inaugurou uma nova relação da arte com as multidões. Segundo Walter Benjamin, na modernidade, o valor de objeto de culto que a obra de arte trazia da antiguidade foi substituído pelo valor de exposição. Existia a crença no cinema como um farol que projeta algo para o mundo e para si mesmo. Toda a função da arte foi subvertida. Agora ela não se funda apenas no ritual, mas na política. O cinema, além de uma forma de entretenimento e arte, é sumariamente um agente histórico fundamental para se compreender o século XX e XXI. O cinema tem a fisionomia do nosso tempo, tempo das imagens e, mais do que isso, das projeções.
Afinal, qual é o Brasil que Humberto Mauro projeta para si e para o mundo em O Descobrimento do Brasil? Provavelmente é um Brasil diferente do que Fernando Meirelles expõe em Cidade de Deus, ou que José Padilha mostra em Tropa de Elite. Mas tanto o monumentalismo de Mauro quanto a estética de ação hollywoodiana de Meirelles e Padilha não descrevem tão bem o Brasil quanto a estética da fome de Glauber Rocha. O cinema registra, interage, interfere e escreve a história. Cenas como essa ou até mesmo essa mostram como o cinema tem a habilidade tanto de construir um discurso histórico quanto de reescrever a história. Vejamos este que pode ser considerado um precursor do que hoje classificamos como filme histórico. Filme histórico, ou épico histórico, significa em poucas palavras que é um filme que apresenta um discurso sobre o passado, ou seja, tal como o historiador, o cineasta apresenta uma metodologia específica da cinematografia e das imagens para representar o passado. Por exemplo, no filme O Patriota, que retrata o processo de independência dos Estados Unidos, alguns elementos que aparecem nos livros didáticos até hoje estão presentes no filme, como a participação da França, os lealistas, as discussões políticas sobre a falta de representação no parlamento inglês e a questão da escravidão. O filme traz, à sua maneira, é claro, tais pontos. E no caso de O Nascimento de uma Nação, o discurso elaborado diz respeito à Guerra de Secessão e ao período de reconstrução. O diretor David Wark Griff afirmava que chegaria um momento em que, nas escolas, se ensinaria quase tudo às crianças através dos filmes. Estes nunca mais se veriam obrigados a ler um livro de história. Nessa fala, Griff deixa claro a crença de que o cinema poderia representar fielmente o passado. Griff nasceu em Crestwood, Kentucky, em 1875, sob o impacto da derrota do Sul na Guerra Civil Norte-Americana. Filho do ressentimento sulista, seus heróis são aqueles bravos cavaleiros que lutaram para defender uma ordem de paz entre os senhores e escravos. Ordem essa que é possível ver em filmes como E o Vento Levou e no já citado O Patriota. São filmes que mostram um plantation pacificado, quase idílico, diferentemente de como esse mesmo Sul é retratado em produções como 12 Anos de Escravidão. Em 1915, 20 anos depois do marco oficial do surgimento do cinema, Griffith estreou O Nascimento de uma Nação, que transformaria o status dos filmes, tanto em termos técnicos quanto econômicos. Vale lembrar que antes o cinema era nos Estados Unidos uma forma de entretenimento que, no geral, reunia a população operária e imigrante como uma diversão curta e barata nos famosos Penny Arcades e Nickelodeons. Mais do que isso, o caráter episódico e sem diálogo faziam daquelas produções de trucagem um espetáculo ideal para um público pouco habituado com a língua inglesa. Toda essa configuração inicial do cinema como uma diversão barata fez com que o Estado e a imprensa adotassem um discurso de vulgarização desses espaços e encabeçassem uma campanha de moralização do cinema. É nesse contexto que Griffith transformou o cinema em termos econômicos. Afinal, ele buscou atrair a classe média e as elites norte-americanas para o cinema. Ele equiparou o preço do ingresso do cinema ao do teatro e da ópera. Utilizou um romance já consagrado pela crítica e introduziu aquilo que seria uma tradição na cinematografia hollywoodiana, a revisão da história através do cinema. A trama nos é apresentada bem no estilo Romeu e Julieta. É mostrada a vida de duas famílias dos Estados Unidos, uma do norte e a outra do sul, que se conectam pelo romance entre seus filhos. Os conflitos começam com a Guerra de Secessão, que separa os protagonistas e busca prender a atenção do público pela clássica história do amor impossível. A guerra termina e a reconstrução começa trazendo sofrimentos aos brancos do sul, que se veem subjugados aos desígnios dos políticos radicais nortistas e dos negros emancipados. Somente com a criação da Ku Klux Klan é que a nação dos Estados Unidos consegue a paz e o amor entre os casais pode se concretizar. Antes de Griffith, os filmes lembravam peças teatrais. Ele inovou com planos abertos, mostrando grandes cenários, usou e abusou de close-ups e edição de continuidade e edição paralela, elementos inexistentes no teatro e só possíveis com essa nova forma de arte.
Ao final do conflito militar entre Norte e Sul, segundo a historiadora Alice Campos Paiva Moço, seguiu-se uma disputa política e cultural pelo controle da memória pública da Guerra Civil, que ficou conhecida como o mito da causa perdida. Inicialmente construído pela geração confederada que lutou na Guerra Civil, conduzido por homens como o ex-presidente confederado Jefferson Davis e líderes militares da Confederação que publicaram biografias românticas, organizaram associações de veteranos, construíram monumentos e procuraram, em geral, as justificativas para sua causa e as explicações para sua derrota. O mito da causa perdida historiograficamente inclui diferentes elementos. Um deles é que a escravidão não foi o principal motivo da guerra, e sim os abolicionistas do norte. Os escravos estavam contentes com seu status, já que a sociedade sulista era marcada pela gentileza e pela superioridade. Os sulistas foram compelidos a exercer seu direito de separar-se da União para proteger sua liberdade, independência e os direitos dos estados. Quando o confronto se deu, seria inevitável perder do norte, superior em indústria e exército, e depois de 4 anos de corajosa resistência, o sul finalmente foi derrotado. Assim, é possível ver esse diálogo entre cinema e história, uma vez que em diversas cenas de O Nascimento de uma Nação podemos ver essas ideias centrais do mito da causa perdida. Por exemplo, a noção de superioridade da sociedade branca sulista e a benéfica natureza da escravidão podem ser encontradas nessas cenas em que vemos a família do Sul, os Cameron, como gentis cavalheiros e educadas moças vivendo em perfeita harmonia. Nessa outra sequência, em que o nortista Phil Stoneman visita a plantação de algodão dos Cameron, lemos no interlúdio um intervalo de 2 horas para o jantar, depois de um dia de trabalho, das 6 às 6. Algo que sugere que o período do intervalo para a refeição é generoso e que o dia de trabalho não é excessivo. Na cena, os escravos realmente não parecem estar cansados, já que começam a dançar para entreter a família Cameron e seus convidados. Assim, o filme claramente coloca que os escravos são bem tratados pelos brancos sulistas e que estes mesmos respondem com afeição. Posteriormente, esses escravos irão demonstrar seu apoio à família Cameron, apoiando-os tanto durante a Guerra de Secessão quanto no período de reconstrução. Nesta cena, Griffith usou uma peça de Wagner. A Cavalgada das Valquírias. É o grande clímax do filme, quando os indefesos Cameron estão sendo atacados por soldados negros, até que são salvos de forma heróica e emocionante pela Ku Klux Klan. A Klan, tendo nascido aproximadamente no período da Reconstrução e se dispersado em 1869, teve seu ressurgimento em 1915 ligado diretamente ao sucesso que o filme O Nascimento de uma Nação teve. No meio da década de 1920, ela chegou a ter 4 milhões de integrantes. Ela tinha sido retratada de forma romântica, entusiasta e heróica. A Ku Klux Klan não tinha o ritual de queimar a cruz. B.W. Griffith criou isso. Em seu mais recente filme, O Filtrado na Klan, o diretor Spike Lee brinca com esse imaginário supremacista branco, mostrando o nascimento de uma nação sendo visto pelos membros da Klan como um texto religioso. Oh, look at that one! Oh, he's disgusting! Oh, those poor women! Don't you do it! Oh, why? No. The ingenuity of white women! Mesmo sendo muito criticado tanto durante quanto depois do lançamento de O Nascimento de uma Nação, a visão romântica de Griffith, particularmente sobre o período da reconstrução, não se diferenciava muito dos historiadores de 1915. Segundo Alice Moço, essa visão, que entendia o período da reconstrução como erro, foi dominante durante o início do século XX. Entendia-se que os republicanos radicais, motivados pelo ódio do sul branco, impuseram o regime corrupto dos negros nos estados da antiga confederação. Griffith coloca em tela a interpretação de que a chegada do negro à América teria plantado a primeira semente da desunião. Griffith busca em mais de 3 horas justificar a reconciliação da nação norte-americana
pela supremacia branca, pela clã. A importância de o nascimento de uma nação pelas dimensões técnicas e estéticas que o constituem e o consolidam como um marco para a história do cinema, de fato, não devem ser negadas. Griffith é, hoje, considerado o pai do cinema narrativo clássico. Charles Chaplin o considerava um grande professor, um sentimento compartilhado por outros grandes diretores como John Ford e Orson Welles. Porém, é preciso avaliar também a herança política do filme, relacionada sobretudo, segundo o professor Marcelo Ribeiro, a persistência da raça como uma categoria social crucial na construção dos Estados Unidos da América como uma nação e como um império. O nascimento de uma nação retrata o mito de fundação dos Estados Unidos, agora de fato unidos, sob o signo da supremacia branca. That's why we're here today in the name of Black Power. Black Power. Black Power.